Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o segundo personagem do grupo RBD que estamos fazendo aqui a avaliação agora, neste canal, os personagens da novelinha Rebelde. Já falamos sobre a Mia e hoje o personagem escolhido da vez é o personagem Miguel Arango. Deixa seu like se você gosta de vídeo de analisando personagens por aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Miguel cresce dentro de um cenário, de uma realidade um pouco mais difícil se comparado com alguns dos outros rebeldes ali, né? Ele não cresce dentro de um cenário com muitas riquezas, com muito dinheiro, com muito poder, pelo contrário. Ele perde o pai muito novo e acredita que a morte do pai dele foi resultado de uma família rica, né? Especificamente a família da Mia, né? Então ele acusa o pai da Mia, o Franco Colucci, de ter sido responsável pela morte do pai dele. Mas aí a gente entra naquele ponto de cada história tem dois lados e a gente precisa estar observando bem o que acontece, aonde, como acontece, para a gente poder julgar ou falar alguma coisa a respeito do caso. Porém, o Miguel ele tem esse lado um pouco mais vingativo, ativa, exatamente por não ter vivenciado um luto correto, né? E é o que acontece com pessoas do dia a dia. Quando a gente negligencia os nossos sentimentos, a gente joga para debaixo do tapete aquilo que a gente sente, de fato, principalmente em momentos tão importantes como esse processo de vivenciar um luto saudável e respeitoso para nós mesmos, poderes de vingança, sentimentos ruins e coisas aflitas podem vir a acontecer conosco, né? E com o Miguel não foi diferente. Então esse desenvolvimento desse sentimento de vingança, né, dessas ações e comportamentos de vingança, partem dele quando ele ainda é muito novo por conta dessa perda do pai. E ele acaba levando isso como um reflexo para a vida dele. E aí ele se desempenha para poder entrar na escola, mesmo não precisando, mesmo já tendo formado, ele estuda pra caramba, em vez de ir pra faculdade para estudar no Elite Way, porque ele descobre que ele tem a oportunidade de conseguir fazer a sua vingança ali dentro da escola. Só que tudo dá errado quando ele se apaixona por ela, Mia Colucci, sem saber quem ela era. E aí, os sentimentos de vingança, impulsividade e agressividade que ele estava desenvolvendo por conta do pai da Mia acabam sendo refletidos no relacionamento dele com ela, né? Então a gente vê dentro da novela, eu cheguei até a comentar sobre isso com vocês aqui no vídeo que eu fiz da análise da Mia, que naquela época da novela a gente assistia isso, mas a gente não tinha tanta perspectiva em relação ao que estava acontecendo, porque características e aspectos sobre abuso relacionados à violência verbal, violência física, etc., não eram tão falados assim como é hoje, né, em 2023, por exemplo, quando estou gravando esse vídeo. Então, parando para analisar bem os comportamentos dele, ele era muito agressivo, muito ciumento, muito impulsivo em relação às falas do que ele tinha, até mesmo os gestos dele. Ele nunca chegou a bater nela, né, na novela, mas ele chegava para dar um susto ou segurava ela com muita força, ou apontava o dedo, gritava e tinha expressões que realmente pareciam expressões de muita raiva, né, e que provocam essa sensação de medo nela. Não é à toa que 90% das vezes que eles estavam juntos ali na novela, passava uma cena da Mia chorando, né? Por conta do que ou ele falou, ou alguma coisa que eles passaram, ou alguma dúvida que eles tiveram, principalmente relacionada ao ciúme. Então esse poder de vingança que ele acaba tendo se resume numa raiva que ele tem de si mesmo. Porque, putz grila, tantas pessoas pra eu gostar no mundo, eu fui gostar justo da filha do cara de quem eu queria me vingar, né? Então ele acaba criando esse sentimento mais negativo e impulsivo dentro dos relacionamentos também por conta dessa dificuldade de ter vivenciado um luto saudável e respeitoso quando teve a oportunidade. Mas nem só de características negativas vive o Miguel. O Miguel também é um personagem muito atencioso, muito amigo, companheiro e que traz isso para dentro dos cuidados que ele tem, por exemplo, com a personagem Lupita, né, que ele trata ela muito bem, como se ela fosse uma irmã. Ele ajuda todo mundo, né, ele tá sempre ali muito disponível para colaborar, principalmente com os alunos que são bolsistas na escola, que acabam sofrendo bullying, né, dentro do processo. Ainda tem mais isso ainda de vivência que ele acaba passando por ali na escola por não ser da classe rica,
né? Então tem esse preconceito que ele acaba vivenciando, mas ele sempre fica do lado dos amigos, né? Não estamos falando de um personagem que possua um transtorno mental característico, porém é um personagem que demanda do apoio do processo da psicoterapia exatamente para conseguir compreender um pouco melhor sobre esse luto não vivenciado. Porque um luto que é negligenciado, como foi o do Miguel, pode resultar em situações de comportamentos e ações mais agressivas, né? Então, que acaba se tornando um problema no futuro para o paciente. É um paciente saudável que não tem nada até negligenciar o luto, que acaba tendo essas crises, né, de humor focadas nesse lado mais agressivo, né, desse descontrole emocional, que precisa desse apoio da psicoterapia para auxiliá-lo. Não é um caso de apoio medicamentoso, né? O processo psicoterapêutico seria suficiente no quadro dele, mas é um quadro de um processo psicoterapêutico bastante humanizado, que seria necessário para o quadro, porque quando a gente trabalha esses aspectos de luto, a gente sabe que a gente não pode trabalhar apenas os ideais tradicionais, principalmente depois de tantos anos, né, que ele passou por essas crises, por essas crenças absolutas que ele foi criando de você é culpado, aconteceu X ou aconteceu Y. Então demanda de um apoio ali muito focado, muito humanizado, um processo com muito cuidado para auxiliá-lo a transformar essa visão do que ele tem em relação à vingança que ele acredita ser necessária e também o impacto que isso tem nas pessoas ao redor, como na família dele, que ele deixa para trás por conta da vingança, como no relacionamento e toda essa agressividade que ele acaba trazendo para a relação por essa também necessidade de vingança e até mesmo na atenção do que ele quer para a vida dele, da onde ele pode estar e do que ele quer estar, porque ele também acaba se atrasando em relação à faculdade, né, e outras escolhas de vida, de novo por conta dessa vingança, desse luto não correspondido. Então o processo da psicoterapia dele se basearia realmente dentro dessa análise mais focada na compreensão, aceitação e perdão dentro do processo de luto. Foi isso por esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou em relação a essa análise, se você achava que o Miguel tivesse outra coisa, ou se você tem um ponto também em relação a alguma dúvida do que foi dito aqui nesse vídeo de hoje, que eu vou estar adorando conversar com vocês por aqui, tudo bem? Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá e tchau, tchau!